Quero primeiramente agradecer esse convite, agradecer a minha prima Nacheli, a tia Denise, que está aqui, as irmãs Thalita e Tainara. É uma grande alegria poder estar com vocês nessa noite. É muito importante que nós venhamos a cultuar ao Senhor, mas também, como a irmã nos trouxe, também é bom falarmos, né, sobre a nossa saúde, sobre o cuidado com o nosso corpo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, agradeço hoje essa oportunidade e quero parabenizar as irmãs, porque a gente percebe o cuidado, percebe o carinho com a igreja, com este momento, nos pequenos detalhes. Parabéns, irmãs, pela linda decoração, por este momento. Já me senti acolhida aqui, me senti muito bem. Muito obrigada. Isso. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a prevenção, o cuidado à saúde da mulher e a prevenção do câncer de mama neste culto de Outubro Rosa. Nós sabemos, né, que esse mês ele é dedicado ao cuidado da saúde da mulher, então vamos falar um pouquinho sobre isso. E para que vocês possam me conhecer, né, eu não conheço a todas as irmãs que estão aqui, mas para que vocês possam me conhecer, meu nome é Andressa, eu tenho 37 anos, eu sou mãe da Maria Antônia, de 10 anos, tenho uma pré-adolescente em casa. Sou itaquiense, como a irmã já citou. Eu sou enfermeira desde o ano de 2015, me formei aqui em Uruguaiana, na Unipampa. Sou apaixonada pela saúde pública, gosto muito de trabalhar nessa área. Estou há 5 anos já na prefeitura como secretária de saúde do município, na segunda gestão. E também sou cristã, compartilho da fé em Cristo Jesus com todas as irmãs. Segui há muito tempo, nasci, né, na igreja, fui criada. Por um tempo eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, há poucos meses eu retornei para a casa de Deus. Então, falando um pouquinho sobre esse mês do Outubro Rosa, ele é um movimento que acontece não só aqui no Brasil, não só no nosso estado, mas em todo o mundo, né? É uma data alusiva para falarmos sobre a conscientização e a prevenção, principalmente do câncer de mama. Então, como a gente vê em vários lugares, né, nos postos de saúde, em todos os espaços, acontecem eventos voltados para falar sobre a saúde da mulher. E que importante nós trazermos isso para dentro da casa de Deus. Parabéns para as irmãs, porque isso não é algo que está alienado a nós, né, que está lá fora. Nós também precisamos nos cuidar, como eu falei inicialmente, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E é importante que nós cuidemos também da nossa saúde. Só a título de informação para compartilhar com as irmãs, nós percebemos que no outubro costuma-se usar aquele lacinho rosa, né, que é o símbolo oficial, então, do Outubro Rosa. Esse símbolo ele foi introduzido lá em um evento em Nova York, nos anos 90, onde os corredores eles receberam esse laço e, posteriormente, ele se tornou, então, um símbolo oficial, sendo distribuído durante todo outubro para ser o símbolo oficial do Outubro Rosa nos eventos. Então, falando principalmente sobre o câncer de mama no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer do Brasil, que é o INCA, ele nos destaca que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no país. Ele fica atrás apenas do câncer de pele, tá? E em 2025 se estima que nós já tenhamos um número de 73 mil novos casos, mais de 73. Então é um número alarmante, preocupante, tendo uma taxa de 74 casos a cada 100 mil mulheres. Ele é o tipo que mais mata mulheres no Brasil, infelizmente, esse câncer. E as maiores incidências dentre os estados que nós temos é aqui também no Rio Grande do Sul. Esse câncer acomete muitas mulheres gaúchas. E aí, se a gente vai ver lá nos estudos as causas, não existe uma causa específica, mas acredita-se que seja principalmente pelos nossos hábitos de vida. Eu não sei quem aqui tem o costume de cuidar da sua alimentação, de fazer exercício físico, mas os estudos apontam que as mulheres gaúchas não têm o costume de cuidar nem da sua alimentação e nem da prática regular de exercícios físicos. E essa seria, então, uma das causas do elevado índice aqui no nosso estado. E quais são, então, os fatores de risco para o câncer de mama? Irmãs, são muitos os fatores de risco, eu vou citar alguns aqui, tá? Mas principalmente é importante salientar
que não tem idade, mas a gente sabe que ele acomete principalmente, esse risco começa a se aumentar em mulheres a partir de 50 anos. Mas a gente já tem visto uma mudança nesse cenário e percebe mulheres jovens. Tenho certeza que alguém aqui, se em nome de Jesus nunca tenha tido, mas pelo menos deve ter conhecido alguém que já tenha tido um câncer de mama, né? Ainda mais que nós temos aqui em Uruguaiana um setor de oncologia no Hospital Santa Casa. Ele é referência para o nosso município lá em Itaqui. Então, as mulheres que são acometidas de câncer de mama, elas vêm fazer o tratamento aqui. Então, a gente sabe que tem um fluxo muito grande destas pacientes aqui no município. Então, dentre estes fatores que eu estava falando, nós temos os fatores hormonais. E aí nós colocamos como a primeira menstruação antes dos 12 anos, a menopausa após os 55 anos, nunca ter gerado filhos, a primeira gravidez um pouco mais tardia após os 30 anos, o uso dos contraceptivos orais e o uso de hormônios para reposição hormonal. Os fatores ambientais e comportamentais também influenciam, que são a exposição a radiações ionizantes, como o excesso de exames de imagem, raio-x. É claro que isso não é a gente fazer um raio-x uma vez no ano, se machucou e foi lá e fez. Isso é para quem tem um excesso de radiação. Tanto que a gente sabe, não sei se há algum profissional da saúde aqui, mas quem trabalha em setores de raio-x, eles têm uma aposentadoria já antecipada, eles têm menos tempo de trabalho previsto, porque eles ficam, por mais que eles usem toda aquela proteção, quando a gente entra lá naquele setor, eles ficam mais expostos a essa radiação. E esse pode ser um fator ambiental de risco para o câncer de mama. O sobrepeso e a obesidade, como eu tinha citado anteriormente, eu coloquei aqui, é claro que nós cristãs não fazemos uso, né, do consumo de bebidas alcoólicas, mas penso que talvez alguma visitante que esteja presente, e até a título de informação, para que nós saibamos e possamos replicar, né, esse dado. Então, isso também interfere. E, como eu falei também, a falta de atividade física. E existem, além desses fatores hormonais e ambientais, os fatores hereditários. Então, aquelas pessoas que tiveram muitos casos de câncer de mama na família, de mãe, de irmã e de filha, isso já também é um fator que predispõe ao câncer. História familiar de câncer de ovário, história familiar de câncer de mama em homens, que é bem mais comum, mas também acomete. Mas eu quero dizer para vocês, para tranquilizar também, de que não significa que nós tenhamos, né? Porque aqui a gente vai se encaixar, se a gente parar para pensar agora, aqui a gente vai pensar, eu uso o contraceptivo, eu não faço exercício, eu estou acima do peso, né? Já fica pensando que tem a doença. Não levem por este caminho. Entendam, né, que um ou mais desses fatores também não significa que necessariamente nós vamos desenvolver a doença. Mas é importante nós estarmos atentos para que quando surgir algum sintoma, para que quando nós notarmos alguma coisa diferente no nosso corpo, a gente saiba identificar. E por que a importância de se detectar precocemente? Por que a gente saber identificar? Porque o câncer de mama, se descoberto precocemente, ele tem uma possibilidade de cura de até 90%. Infelizmente, a gente às vezes, e isso é normal de todo ser humano, a gente vive num dia a dia agitado, corrido, a gente se preocupa com tantas coisas e acaba às vezes deixando o cuidado próprio de lado. Eu tenho certeza que muitas aqui se identificam com isso. Eu sou uma pessoa que tem o meu dia a dia muito atarefado e eu sempre uso aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O ano passado, contextualizando isso para vocês, o ano passado eu estava em casa, levantei, era umas 6 horas da manhã para trabalhar. E aí a minha gata já acorda junto e sai caminhando comigo em casa. E no escuro eu não vi ela e nós tropicamos as duas. E eu caí um tombo. E eu senti uma dor horrível nas costas, muito forte. Mas eu pensei, estou cheia de trabalho para fazer. 7 horas eu tinha que estar lá na Secretaria de Saúde. Tomei um analgésico forte que chegou a me dar sono. Aí eu liguei para lá e disse, eu tive um pequeno acidente doméstico e eu vou um pouco mais tarde. Cancela as primeiras agendas que eu vou às 8 horas. Tomei aquele remédio. Fui para a cama, esperei a dor aliviar e depois levantei e saí trabalhando. E aí eu fiquei 1 semana, 10 dias. Quando chegou no 15º dia, que tem uma senhora que trabalha comigo lá, que já me conhece, me disse, guriazinha, faz dias que tu está inquieta nessa cadeira e não senta direito com a coluna, o que houve? E aí eu contei para ela que tinha caído, ela ficou preocupada e disse, vai lá no hospital que eu já organizei um raio-x. E aí quando eu cheguei lá, eu estava com minha coluna quebrada no sacro.
Então, né, a gente acaba deixando de se cuidar, vai fazendo tudo na correria e quando vê as coisas passam. Nós tivemos, né, Nath, dentro da família, uma situação desse tipo. Nós, infelizmente, tivemos a nossa tia, a irmã do tio Valdemir, que faleceu de câncer de mama. E quando nós fomos conversar com ela, ela já estava com sintomas há muito tempo, há muitos dias, e ela não queria falar. Não queria falar para não preocupar ninguém, porque ela achou que talvez não fosse tão relevante, mas ela já tinha identificado no seu corpo a mudança, a diferença, e preferiu esperar. Foi protelando, e infelizmente, quando ela tomou coragem, né, de contar para a família, de nos contar, de procurar uma ajuda especializada, uma ajuda médica, não se tinha mais solução, acabou tomando conta, né? Foi um câncer bem agressivo e ela acabou vindo a falecer. Então, por isso é muito importante esse rastreamento. Além dos sintomas, eu vou falar também um pouquinho de alguns cuidados, de alguns exames que a gente pode fazer para prevenir justamente o aparecimento dessas doenças. Então, um exame que nós temos e que esse é visível e que em casa às vezes a gente pode fazer é o exame clínico e observar a nossa mama, porque o principal sintoma dessa doença é um nódulo na mama. Vai aparecer um carocinho que ele é durinho, geralmente quando tu movimenta a mama ali ele fica fixo, ele não se mexe, porque a gente sabe que tem alguns nódulos no corpo que eles movimentam, não costumam ser malignos. Mas o câncer de mama ele costuma ser um nódulo fixo, ele não se movimenta e geralmente não sente dor. Às vezes acham que vai ser alguma coisa dolorida, mas pelo contrário. Então a gente tem que ficar atento. Quando tocou ali, sentiu aquele carocinho duro, mas não tem dor nenhuma, tem que ter cuidado. Outro sintoma é que a pele costuma mudar também a sua estrutura, a sua aparência. Começa a ficar, às vezes, com um aspecto de casca de laranja, mais enrugada, vermelha, uma vermelhidão em toda a pele e, às vezes, uma alteração também no mamilo. E, além de aparecer na própria mama, podem aparecer nódulos no pescoço ou na axila. É muito comum que não apareça diretamente na mama, mas apareça na axila. Então, esse é um sinal importante que a gente tem que identificar e procurar um atendimento especializado. Um outro exame que nós utilizamos é a mamografia, mas aí a mamografia ela não se encaixa em todos os casos, né? Nós aqui hoje estamos, não na totalidade, mas a maioria com as irmãs jovens, né? Então não se faz a mamografia, ao menos que haja um histórico familiar mais severo da doença, outras condições de risco, um profissional, né, médico pode pedir, mas geralmente esse exame ele é feito a partir dos 40 anos de idade. Então, para as irmãs que estão aqui, né, elas já têm que fazer esse acompanhamento, quem tem mais de 40 anos, fazer esse acompanhamento também com a mamografia. Como eu falei anteriormente, são esses exames e a mamografia é que vai nos dar um diagnóstico prévio e reduzir, então, esse risco de morte. E o que nós podemos fazer, então, para prevenir o câncer de mama? O Ministério da Saúde ele nos diz que apenas com os nossos hábitos de vida, com os nossos costumes cotidianos, a gente consegue reduzir em até 28% o risco de desenvolver um câncer. Então, muita coisa depende de nós. Nós precisamos fazer. A minha guriazinha, ela brinca, a Maria Antônia, ela brinca comigo, porque qualquer coisa que ela fala, eu digo assim, vai falar com Jesus. E ela diz, mas mãe, eu digo, vamos perguntar para Jesus. E aí ela me olha e diz assim, e tu não tem atitude, tu não pode decidir sozinha, tem que tudo decidir junto com Jesus. E realmente, algumas coisas a gente sabe, a gente sempre pede, é claro, a direção de Deus, mas tem muitas coisas que dependem também de nós tomarmos uma iniciativa. E isso é algo importante, nós termos o cuidado com o nosso corpo, manter o nosso peso, um peso saudável, com uma alimentação adequada, uma alimentação na medida do possível, dentro das nossas possibilidades, uma alimentação equilibrada. A gente sabe que hoje é tudo muito caro, o mercado está caríssimo, tudo inflacionado, mas dentro daquilo que a gente pode proporcionar para a nossa casa, se alimentar de maneira saudável, né? A tendência é que na correria do dia a dia a gente começa com coisa congelada, é ultraprocessada, vai no mercado ligeirinho, é air fryer que facilita, né, a nossa vida, tudo coloca ali, mas tirar um tempinho para, né, criar hábitos para os nossos filhos também, para os nossos jovens, para que a gente venha se alimentar melhor. Praticar uma atividade física regular, nem que seja umas 3 vezes na semana, né? Fazer, não precisa ser uma academia, pagar uma academia, mas tem o parcão, tem espaços públicos que a gente consegue desenvolver uma atividade, tirar um tempinho do dia. E isso faz bem não só para o nosso corpo, para a nossa mente também.
né? Quem trabalha, às vezes, a correria do dia a dia, está com a cabeça cansada. O exercício físico ele também libera hormônios que nos deixam com uma sensação de relaxamento, de descanso. Ele é prazeroso, ele nos dá um bem-estar, então é importante. Fazer, então, o autoexame, como eu falei para as irmãs, né, regularmente, atentar para esses sintomas. E, se tem mais de 40 anos, a cada 2 anos é importante fazer a mamografia. Outro câncer que é muito preocupante, que nós temos visto também um aumento significativo, é o câncer do colo do útero. Ele tem aumentado muito no Brasil, a incidência dele já subiu bastante. Ele é mais comum lá na região norte, mas isso não quer dizer que ele não acometa o nosso estado, a nossa região. Ele já ocupa aqui a 4ª posição dos cânceres no Brasil, então a gente tem que ter também um cuidado importante. E esse tumor, ele é um tumor que ele se desenvolve lá na estrutura do nosso... Esse aqui é um útero, e o colo ele fica aqui. Ele é um tumor que se desenvolve bem no colo, e ele pode invadir outros órgãos, então ele pode se espalhar para outros lugares, também é um câncer perigoso. E ele é um câncer perigoso porque ele vai acontecendo lentamente e silenciosamente. E às vezes a pessoa está ali com ele se desenvolvendo e não sabe que tem. E depois acontece como esse exemplo que eu citei da nossa tia, dele se espalhar e ficar tarde demais para nós tratarmos. Esse câncer do colo de útero ele é causado por uma infecção que é chamada HPV. Esse é um vírus que ele é transmitido sexualmente, tá? Ele é muito comum em homens e mulheres. A gente conversa isso aqui porque, né, é uma palestra de saúde, então, para aquelas que já são casadas, enfim, né, que já têm um relacionamento. Existem mais, irmãs, mais de 200 tipos desse vírus, do HPV, só que só alguns deles podem causar câncer. Tá? Não são todos. E de que maneira que a gente vai prevenir? Principalmente, existe já uma vacina que foi desenvolvida, que é a vacina contra o HPV, que ela já é administrada em adolescentes antes do início da vida sexual, e o principal também, o exame preventivo e o tratamento dessa doença quando necessário. A gente sabe que muitas vezes nós temos vergonha, né, de fazer exame ginecológico, de ir até o médico, de ir lá no postinho, mas a gente tem que deixar essa vergonha de lado e ir lá fazer esse exame. Isso é muito importante. Como eu citei lá no início, tudo que a gente conseguir visualizar no início vai ser mais fácil de tratar e a gente vai conseguir a cura por completo, né? Vai evitar que isso se propague de uma maneira mais grave. Então, o exame preventivo é aquele exame para quem já fez, que é colocado, né, um espéculo, e aí vai se coletar o material ali do colo do útero, vai se coletar as células e vão se fazer análise, então, para verificar se há ou não o vírus presente. E quem que tem que fazer esse exame do preventivo? Mulheres a partir dos 25 anos. Então, aqui, quem está conosco e já tem 25 anos até 64 anos e que já possuem uma vida sexual ativa, tem que realizar este exame. Tá? Se ainda não fez, já está com 27, com 28, vai no postinho essa semana, não deixa passar e já pede para fazer o exame. Ele é um exame gratuito, ele é feito pelo SUS, tenho certeza que tem aqui em Uruguaiana em todas as unidades de saúde, então é bem fácil de acessar. E por que que as mulheres antes dos 25 anos não precisam fazer? Tá? Para quem está aqui e tem menos de 25 anos, esse exame ele não é recomendado, porque geralmente quando há alguma lesão ali no colo, ali nesse órgão, com uma idade precoce, antes dos 25, ele acaba regredindo de maneira espontânea, sem precisar de tratamento. Então, comumente, esse vírus ele não costuma avançar para se tornar um câncer. Tá? Ele não tem o risco que tem para mulheres acima de 25 anos. Por isso que não é recomendado fazer o exame antes dessa idade. E com que frequência que eu tenho que fazer? O melhor de tudo é que ele não é o exame que a gente vai ir toda hora lá, ficar desconfortável com o enfermeiro, com o médico fazendo. Ele é um exame rápido, é um pouquinho desconfortável, mas é rápido. E a gente vai fazer assim, ó, vai fazer o primeiro ano, e se ele deu por 2 anos um exame negativo, a gente só vai repetir depois de 3 anos. Então, se estiver tudo bem, eu vou poder ficar 3 anos
tranquila, sem me preocupar, sabendo que eu não tenho risco ali de desenvolver. Como eu falei ali antes, ele é um câncer que ele vai acometendo lentamente, então não tem perigo. Fico 3 anos tranquila, sabendo que eu estou bem, depois eu volto até a unidade de saúde e repito. Essa periodicidade ela é feita, como eu falei, por causa do período das lesões. Outra coisa muito importante, a gente ir atrás depois do resultado desse exame. Muita gente parece, eu coloquei isso aqui porque é muito comum de acontecer. As pessoas vão lá em Itaqui pelo menos, talvez não seja o caso de Uruguaiana, mas as pessoas vão, buscam o serviço, fazem o exame e nunca mais aparecem para buscar o resultado. E aí, às vezes, a gente identifica lá lesões importantes, lesões que são um possível diagnóstico de câncer e que a pessoa precisa começar urgentemente um tratamento, e aí a gente não consegue contato, não consegue localizar. Então, isso é muito importante. Nós temos que ter a responsabilidade sobre a nossa saúde. Cada uma de nós aqui, nós somos responsáveis pelo nosso corpo. A palavra do Senhor nos fala, né, que nós precisamos nos cuidar. Então, isso é importante, nós irmos atrás, nós procurarmos ajuda, nós procurarmos o tratamento adequado, mas, em primeiro lugar, é importante a prevenção da saúde. Esse é primordial. Se nós soubermos cuidar antes, nós vamos evitar muitas doenças. A gente sabe que muitas coisas como a pressão alta, a diabetes, isso tudo é proveniente de uma série de fatores. Do peso aumentado, do sedentarismo, né, da falta de exercício. E se a gente começa a cuidar isso desde agora, desde a nossa juventude, a gente vai ter lá na fase adulta uma vida com muito mais qualidade, muito mais saudável, que eu tenho certeza que é o que todas nós buscamos aqui, né? A gente quer, no meio desse mundo, a gente sabe quantas dificuldades, quantas doenças estão surgindo. A gente sabe que isso é cumprimento da palavra de Deus, né? O tanto que tem aumentado e quanto temor tem nos trazido. A exemplo do Covid, o que a gente viveu, né? Aquele caos que foi tudo, que a gente não podia sair de casa, era de máscara, não podia chegar perto de um irmão, não podia vir nos cultos, né? Não podia adorar o Senhor. Então, quantas coisas acontecendo. E para isso a gente precisa nós darmos iniciativa e cuidarmos, então, do nosso corpo. E muito importante é a gente compartilhar tudo isso que a gente aprende, que a gente conhece, e é por isso que hoje, né, eu estou aqui, que as irmãs me convidaram para poder passar um pouquinho de informação para que vocês saiam daqui hoje pensando, refletindo acerca da saúde de vocês e da importância que é se cuidar. Eu deixei aqui algumas informações sobre onde a gente encontra, né, dados sobre o câncer. Mas hoje a internet é um espaço amplo, aberto, tudo que a gente digita no Google, né? A inteligência artificial, ela já te dá todas as informações necessárias, então tudo que a gente precisa saber a gente encontra ali. Só a gente tem que ter cuidado para não se assustar, né? Porque se tu começa a procurar um diagnóstico no Google ali, daqui a pouco tu acha que tu tem tudo, né? E aí tem que procurar realmente é um serviço especializado. A gente tem que ter a informação, mas procurar um serviço adequado para que a gente consiga esse diagnóstico que só vai se dar através de exames, como o preventivo, como a mamografia, né? E não só através das páginas de internet. Eu procurei ser bem breve para trazer, né? Porque a gente sabe que hoje é sábado, fica cansativo da gente ouvir muito, então eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas, que eu tenha trazido um pouco de informação sobre a saúde da mulher, mas eu quero também, nós como cristãs, né, quero fazer brevemente a leitura de uma palavra bíblica. Eu vou pedir para as irmãs, quem tem a sua Bíblia, que abra comigo, no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 até o 42. Lucas, capítulo 10, e versículo 38. Não vamos perder a oportunidade, né, irmãs? Nós estamos na casa de Deus, então vamos pelo menos uns minutinhos, só não quero tomar o tempo, mas meditar na palavra do Senhor. Essa passagem, eu creio, é muito conhecida pelas irmãs que estão aqui, que fala sobre 2 irmãs. Eu estava meditando essa semana, eu tive uma semana, irmãs. Eu disse, agora que eu estava assim, como eu falei, faz menos de 2 meses que eu retornei para a casa do Senhor, e eu vinha conversando bastante com a nossa avó, e eu disse, vó, chegou um tempo em que as coisas vão encurralando, vão apertando, e a gente sente que não tem outro caminho, né? Que a gente não tem para onde fugir.
que é a casa de Deus, que é o caminho do Senhor. Deus é a verdade, né? O caminho é a vida. E eu disse, eu conheço essa verdade e Deus está me chamando de volta. E eu disse, eu sinto a necessidade de voltar. E aí eu vinha há um tempo sentindo um vazio, uma tristeza, uma desesperança. E aí eu pensei, eu vou voltar e vai tudo se resolver. E quando eu voltei para a igreja, começaram tantas lutas, tantas dificuldades. E eu disse, meu Deus, eu não lembrava, mas eu fiquei em paz porque eu disse, pelo menos agora eu tenho a certeza de que Jesus está comigo, porque antes eu estava pelejando sozinha, lutando sozinha. Mas hoje eu tenho a certeza de que Jesus está comigo, caminhando junto comigo. Essa semana foi uma semana difícil, uma semana atribulada, uma semana de muita luta, passei por muitas provas. Hoje eu até comentei, eu falei para a Natiele que eu viria cedo para a gente se encontrar, tomar um mate, e aí tive um pequeno acidente doméstico lá em Itaqui, acabou atrasando também a minha vinda, fiquei preocupada, pensando que talvez eu não pudesse estar com as irmãs, mas para a honra e glória do Senhor Jesus eu pude honrar esse compromisso. E a nossa vida é assim, né? E essa passagem, ela fala, irmãs, justamente sobre isso. Essa semana eu correndo, eu dizia, Jesus, eu preciso parar para ler a palavra, para pensar o que eu vou falar com as irmãs, o que eu vou trazer de conteúdo de saúde, e eu não conseguia, aquela correria. E aqui vamos fazer leitura, então, que fala justamente sobre isso, um tempo que essas irmãs dedicaram ao Senhor. Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que palavra maravilhosa, né, irmãs? Eu estava refletindo sobre ela, e eu disse, essa palavra, primeiramente, ela falou comigo. Porque nós vivemos em dias, né, atualmente dias, eles estão abreviados, a própria palavra nos diz que os dias estariam abreviados. Então parece que quando a gente acorda, a gente pisca os olhos, já é meio-dia, já é 3 da tarde, já é 6 da tardinha, já é noite, e a gente correndo não pôde fazer tudo o que a gente tinha para fazer. Trabalho, a fazer da casa, a família, os filhos, os nossos compromissos seculares. E a gente vai se ocupando, né, vai tomando preocupações com tudo isso, vai gerando uma ansiedade. E aí eu comecei a pensar nas 3 perspectivas ali, 3 pessoas, 3 figuras que nós tínhamos naquela cena. Marta, né, que quis ser hospitaleira com Jesus, quis recebê-lo bem, né? A preocupação de Marta foi com que ele estivesse bem atendido. Quem sabe muitas vezes nós, quando vamos receber uma visita, né, a gente corre na nossa casa para organizar tudo ligeiro, fazer um bolo, fazer um café para receber aquela visita. Marta deve ter pensado assim também, né? Vou organizar tudo para bem receber a Jesus, né? Afinal, naquela época eles tinham a presença física de Jesus Cristo, né, na sua casa. E Marta também se deparou com outro sentimento, que foi o sentimento da ansiedade e da distração, né? O próprio Jesus fala que ela ficou ansiosa ali, que ela ficou distraída e se preocupou com outras coisas, né? E posteriormente veio um terceiro sentimento, que foi o sentimento de indignação. Ela questionou a Jesus, né? Ela reclamou ali que ela estava sobrecarregada. Quantas vezes nós, né, estamos sobrecarregadas, murmuramos pelo cansaço, né? Marta ali também reclamou porque ela viu Maria assentada aos pés de Jesus, ao invés de estar ajudando, quem sabe ela pensou, por que ela não está aqui arrumando a casa junto comigo e está lá sem fazer nada, né? E às vezes, quantas vezes nós também no nosso dia a dia correndo, a gente começa a murmurar, não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer aquilo, aí já se estressa, desconta com um, de repente já briga com o esposo em casa, já desconta nas crianças, né? E aí pensando também pela ótica de Maria, comecei a pensar na devoção, na prioridade que aquela mulher deu, né? Ela priorizou ali a comunhão com Jesus e a aprendizagem dos ensinamentos de Cristo. Ela sabia, quem sabe, que ela seria uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única de estar ao lado de Jesus. Nós sabemos que Jesus ele estava fazendo um percurso e resolveu então parar na casa daquelas mulheres. E foram elas as escolhidas. Maria deve ter pensado, eu vou deixar tudo de lado.
Eu posso fazer isso outro dia, eu posso cuidar da casa outro dia, eu posso fazer a limpeza. Eu vou aproveitar que hoje o mestre está aqui, dentro da minha casa, né? E vou me dedicar a aprender da palavra. Maria também foi humilde, porque ela se ajoelhou aos pés do Senhor, ficou pertinho de Cristo, né? Para aprender um pouco mais dele. E fez a melhor escolha, né? O próprio Jesus Cristo, ele diz que a escolha dela, que a parte dela não seria tirada. Irmãs, a intimidade com o Senhor Jesus, ela tem um valor imensurável, né? Deus aqui, ele fala nessa palavra, eu entendo que seja sobre um equilíbrio. Não vamos dizer que Marta estava completamente errada, porque nós precisamos sim nos preocupar com as coisas terrenas. A gente não pode deixar a nossa casa de qualquer maneira, os nossos afazeres, o nosso trabalho, os nossos filhos. A gente sabe o quanto é difícil para aqueles que têm filho aqui, criar um filho nesse mundo nos dias como está hoje. Porque a gente não consegue colocá-los numa bolha e protegê-los e esconder deles a crueldade deste mundo, o pecado, a forma como está, né? Mas nós precisamos ter sabedoria para instruí-los, para ensiná-los, para viver neste mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo, nós fazemos parte desse mundo. E um propósito que nós precisamos colocar no nosso coração é de que maneira nós seremos úteis aqui, lembrar sempre o nosso propósito com Deus e não nos distrairmos, né, como Marta fez, mas fazermos como Maria, colocar o Senhor Jesus no centro de tudo. Nós devemos ter equilíbrio. Essa palavra Jesus fala principalmente, no meu entendimento, sobre o equilíbrio que nós precisamos ter entre as coisas terrenas e entre as coisas espirituais. Então, que o Senhor Jesus, ele possa sempre nos dar o discernimento, que nós possamos colocar o Senhor como prioridade de tudo. Lá em Filipenses 4:6, o Senhor nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então é isso que a palavra do Senhor nos diz. Vamos lançar as nossas ansiedades sobre Ele, vamos deixar as nossas preocupações aos pés do Senhor. Vamos colocar o Senhor Jesus ao centro da nossa vida. E eu tenho certeza que Ele nos direcionará da melhor forma. Vamos fazer a nossa parte aqui, enquanto mulheres, enquanto seres que estamos habitando nesta terra, sabendo que a nossa passagem aqui não é permanente, né? Ela é uma passagem temporária e em breve, em nome de Jesus, nós estaremos todos juntos no dia do arrebatamento, morando no céu da glória com o Senhor Jesus. Quero entregar essas palavras em nome de Jesus. Amém.